Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Estamos aqui para o segundo programa com o professor Saulo Duarte Passos, um grande amigo, médico, pediatra, professor. Saulo, vamos pegar o gancho do final do nosso primeiro programa. A gente vinha falando sobre a amamentação, um tema extremamente importante. Quais os cuidados que as mães têm que ter na amamentação dos filhos? Eu acho que assim, primeiro, ela tem que ter os cuidados com ela, enquanto mãe. O que a gente observa muito é que, primeiro, se está muito calor como agora, esse período que está calor, essas mães desidratam mais frequentemente. Então, o primeiro cuidado da mãe que está amamentando é a ingestão de água, ingestão de líquido, ele cuidar da sua hidratação e perceber que ela está bem hidratada através da urina. Tá. É uma dica que a gente sempre fala para a mãe, observa a sua urina está clara, está escura, está clara, está tudo bem, quantidade está boa. Então, essa amamentação, essa mulher está hidratada. Segundo, ela tem que ter uma alimentação saudável. Deve evitar algumas coisas que sensibilizam essa criança. Então, por exemplo, se é uma mãe alérgica, uma mãe que já sabe que vai ter uma possibilidade desse criança ser alérgico, então você já deve tirar durante a amamentação esses alérgenos que podem dar problema para essa criança. Mas isso é condição especial de cada mãe. A terceira, não tem hora para amamentar. Eu digo assim, essa mãe tem que estar disponível 24 horas. Poxa, mas é ruim? Mas é função da mãe. O pai não tem o seio para amamentar. Então, mas o pai pode fazer outras coisas na casa, pode ajudar em outras coisas. Então, eu falo para as mães, acabou de amamentar, vai descansar. Não importa se é 9, se é 2 da tarde, se é 3, porque a noite vai ser sua. À noite, por mais que o marido queira ajudar, ele pode ficar do lado dormindo, mas quem vai amamentar é essa mãe. E a gente vê, às vezes, coitado, muitas mães que dormem com o bebê no colo. Já vi casos de muitas crianças que caem do colo da mãe à noite, porque essa mãe está exausta. Então, essa mãe precisa aprender a descansar. Isso é um aprendizado. Elas não querem. Não, mas tem que fazer isso. Eu falei, mas descansa. Põe o marido para lavar roupa, põe o marido para... Deixa a cozinha ficar de outro jeito, mas você tem que descansar. Então, as mães, elas acham que elas têm que estar prontas 24 horas, mas ninguém aguenta. Então, acho que é o terceiro ponto importante. E cuidar do seu mamilo. Cuidar dessa pega, aprender a técnica da amamentação. Hoje existem muitos cursos que são dados no pré-natal, muitos hospitais. Por exemplo, no Hospital Universitário aqui em Jundiaí, é um hospital amigo da criança, então as mães saem de lá ensinadas a ter uma boa pega para não rachar o bico, para não ter menos dor. Então, esses são os cuidados que a gente tem. O resto, essa criança vai ser mais saudável, mais inteligente, mais amorosa, com menos doença. Se pegar doença, vai curar mais rápido. Então, tem todos os benefícios para essa criança. Uma coisa que eu aprendi nesse tempo todo, antes eu era muito mais incisivo, mas e a mãe que não consegue amamentar? Então ela vai para o inferno, porque ela não consegue amamentar, então pronto, ela vai para o inferno, fechou, acabou. Não. Hoje eu, como pediatra mais velho, eu falo, olha, você não vai ser a primeira e nem vai ser a última mãe que não vai amamentar. Então, aí eu acho que entra essa questão do carinho, do cuidado, do pele a pele, entendeu? E dar essa mamadeira com amor. Não é a mesma coisa? Não é. Mas existem mães que não conseguem, ou mães que não podem amamentar. Mães que têm HIV não podem amamentar, mães que têm fenilcetonúria, a criança não pode amamentar. Então, você tem umas contraindicações, mãe que está com câncer. Hoje a gente vê muitas histórias de mãe com câncer de mama jovens, grávidas, que o câncer eclode nesse período, então tem essa dificuldade. Então, eu acho que assim, a amamentação, ela é para a grande maioria, mas ela não é para 100% das mulheres. Isso é importante a gente ressaltar, né? E não tem pecado nenhum também se não conseguir, mas eu acho que vale a pena ter esse cuidado. Por isso que eu volto a repetir, é importante fazer no pré-natal, porque você vai chegar numa consulta com o bebê
só com a angústia, só com aquelas preocupações de ter um bebê. E não todos esses fantasmas que vêm lá atrás junto com as mães. Em média, um bebê mama quantas vezes ao dia? Depende. Não tem. Isso aí é livre demanda. Tá. Ou seja, chorou, mamou. Ok. Põe no peito, mamou. Acabou. Ganhou. Não tem E lero-lero. até que idade da criança a mãe deve amamentar? Eu brinco, às vezes faz essa pergunta. Eu falo, 20 anos tá bom, o que você acha? Elas dão risada. Eu falei, não, o ideal, assim, não tem um ideal, né? Mas pelo menos exclusivamente peito até o 6º mês. Ou seja, se for possível, os primeiros 6 meses só Isso, peito. Mas a mãe volta a trabalhar antes disso. 3 meses ela está trabalhando. Sim. Aí, entendeu? A gente tem uma queda assim, ó, depois do 3º mês. Tá. Então, esse é um problema muito sério, essa mãe que vai trabalhar e com a amamentação. Algumas mães conseguem fazer a ordenha, conseguem guardar esse leite, conseguem usar, mas muitas delas não. Você tem que acabar utilizando fórmulas e isso, de fato, é uma fase ruim para a mãe. Existe um tabu de que a amamentação facilita a queda da mama. O que você tem para falar para essas mães? Não, pelo contrário. Amamentar causa problema na mama da mulher? Não, pelo contrário. Protege de câncer, você vai ter esse seio mais firme, entendeu? Não tem isso, isso é mito, isso é um mito. Isso é importante para quem está nos ouvindo. Agora, essa mãe precisa preparar essa mama, porque às vezes tem mulheres que têm mamas muito pequenas, mama mal preparada, ela tem que preparar no pré-natal, ela tem que conversar com o obstetra dela sobre a sua mama para amamentar. Isso é importante. Tá, para ter orientações. Sim. Mudando um pouco de rumo na nossa conversa. A questão da sífilis no recém-nascido. Eu uma vez ouvi do Davi Wipp, que é um grande infectologista, você conhece, ele diz o seguinte: a sífilis nunca nos deixou. Né? Ela está aí, ela hora vem, hora volta, tem períodos com mais, tem períodos com mais, ela está sempre aí. O que você poderia falar sobre a sífilis no recém-nascido? Eu acho que esse é um assunto muito importante, porque a sífilis está aumentando muito, muito. Então, hoje eu tenho um ambulatório no HU praticamente de sífilis. Olha isso. Meu ambulatório praticamente, hoje a gente entendeu o quê? 6 sífilis. Então, está aumentando muito. Por quê que está aumentando isso? Isso eu concordo muito bem com o Davi, que ela nunca nos deixou e não vai nos deixar. Assim, como existe uma maior liberdade, é uma doença sexualmente transmissível. Então, essas mães que vêm para um ambulatório, né, que o filho foi exposto a sífilis, então elas já vêm muito assim: eu sou culpada porque eu transmiti essa doença para o meu filho. Então, a primeira coisa que a gente fala no ambulatório é justamente isso daí. O que é culpa e o que é responsabilidade. Então, ela é a responsável de transmitir para o filho, mas ela não é culpada no sentido de que ela não escolheu. Ela falou, não vou ter uma sífilis para passar para o meu filho. Isso é culpa. Você escolhe se você quer. Ela não escolheu isso. Então, a sífilis está aumentando demais. A gente vê hoje... Muitas vezes ela nem sabe que tem, né, Sal? Nem sabe. E muitas vezes, né? Hoje a mãe tinha quanto? 22 anos. Mães jovens, entendeu? Mães jovens, 17 anos, 18 anos, porque elas mantêm relação sem preservativo. É uma doença que enganadora. A gente teve um editorial de uma revista famosa agora, que saiu ano passado, que ele fala assim: sífilis, a grande enganadora. Porque ela engana. Você não sabe que você não tem sintoma algum no primeiro momento. Quando você consegue perceber, já passou. No segundo momento, ela fica ali quieta. E as mães vão descobrindo, muitas vezes, no pré-natal e quando ela não faz o pré-natal na hora do parto. Ou muitas vezes também, durante o pré-natal, não tem nada e na hora do parto diagnostica sífilis. Então, eu acho que assim, essa questão de hoje
da liberdade sexual. Acho que é uma questão bastante importante, mas precisa ter uma responsabilidade com essa liberdade. Então, a gente vê hoje o sexo desprotegido, isso faz com que você aumenta muito o número de sífilis. A gente vê muitas pessoas usando PrEP para a questão do HIV, mas esquecem da sífilis. E da hepatite C, né? E da hepatite C. Então, esse é um problema que a gente tem que alertar muito a essas mães a fazer o pré-natal, a fazer os seus exames, a tratar os parceiros. Por exemplo, hoje atendemos uma mãe que ela foi tratada na gestação, saiu do pré-natal tudo bem, agora subiu o título dela, ela se contaminou novamente. O parceiro não tratou. E o parceiro falou que tinha tratado e não tratou. Entendeu? Então, a gente vê que envolve, não é só a criança, você envolve essa mãe, esse pai e toda essa família. Essa dinâmica, né? Então, eu acho que assim, ela é uma questão importante de saúde pública e os jovens têm que entender isso daí, que ela está batendo na porta de todo mundo. Muito importante essa mensagem. Saulo, eu sei que você gosta de virologia e você se envolveu muito nas pesquisas com o Zika. Eu queria que você esclarecesse para o nosso público sobre a sua experiência com o Zika vírus, o seu projeto de pesquisa e a questão do acometimento das crianças com microcefalia. Quando os primeiros casos de Zika começaram no Brasil em 2015, a gente que estava aqui, foi no Nordeste, Paraíba foram os primeiros casos. A gente não sabia nada desse vírus, nada. Era uma coisa que ninguém conhecia nada. Nisso eu fui para Paraíba para ver isso daí de perto, que eu queria saber o que era aquilo, que doença era aquela, que microcefalia era aquela. E eu lembro que nós fomos num grupo de pesquisadores para conhecer, para trazer sugestões para controle aqui no Sul, porque a gente não sabia no Sudeste como é que ia ser. E foi uma das coisas que eu mais me impressionei. Eu cheguei no hospital, na Paraíba, e assim, a sala de espera, uma sala de espera grande, todas as crianças tinham laço na cabeça. Todas as crianças. Eu ainda brinquei, falei, bem, que esse povo tudo usa laço na cabeça, né? Quando eu entrava na consulta que eu sabia, a hora que tirava o laço era microcefalia, a cabeça das crianças era tudo desse tamanho. Então as mães punham o laço porque você não percebia a microcefalia. Então foi uma coisa assim que eu fiquei impressionada com isso. Bom, aí conhecemos, atendemos e viemos para cá. 2016 nasce o primeiro caso aqui em Jundiaí. O primeiro caso de uma zika congênita grave, uma criança que a gente está no projeto já desde 2016. E aí, Volpi, a gente aprendeu nesses 9 anos que o Zika pode fazer qualquer coisa. Não tem mais Você fala, ele vai dar só microcefalia. A gente teve criança que nasceu bem, começou a perder visão no 4º mês. Tem criança que nascia com microcefalia, depois era uma falsa microcefalia, voltava ao crescimento normal. Teve criança que nascia normal, depois era exposta ao vírus, mas depois de um tempo o cérebro começava a ter microcefalia posterior. Então, a gente viu, agora, nós estamos vendo agora TEA, espectro autista, 3 vezes mais em que as mães foram expostas ao vírus da Zika. A gente está vendo 98% de alteração da bexiga dessas crianças, que é um projeto que a gente tem separado, a gente está medindo essas bexigas, está fazendo urodinâmica dessas bexigas. 98% dessas crianças têm bexiga e faz bexiga neurogênica, e tem que ficar fazendo catéter, e aí você já sabe esse problema todo que essas crianças vão ter. Graças a Deus diminuiu, no Nordeste ainda continuam casos de Zika, mas se espera, com esse tanto de dengue que está tendo, é o mesmo mosquito, começar novamente um outro surto não é impossível. A gente diminuiu demais. Hoje, nós temos por volta de, no HU nascem por volta de 10 a 15 crianças com microcefalia por ano. Não é Zika, mas é de outras causas. Então, o ambulatório nosso, a gente continua acompanhando essas crianças, e aí a gente chegou em problemas, porque a gente achava que na pesquisa, com 5 anos ia terminar tudo isso. Essas crianças quem tinha microcefalia já resolvia, já caminhava para isso. Não.
A gente tem problemas escolares agora, a gente tem crianças com TEA, crianças com TDAH, crianças com convulsão. Crianças com convulsão, a gente tem muita convulsão grave. E tanto é que muitas dessas crianças, nós temos 5 crianças que estavam usando cannabis porque só os remédios para convulsão não estavam dando conta, usando 3, 4 anticonvulsivantes. E aí, essas crianças pararam de ter convulsão com o uso do canabidiol. Isso é um tema muito interessante. Estamos com Saulo Duarte Passos falando sobre Zika vírus. Um minutinho, a gente já volta. É pai bola. Estamos de volta com Saulo Duarte Passos falando sobre pediatria, o que você precisa saber. Saulo, no primeiro bloco desse segundo programa, nós conversamos sobre Zika. E eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre o Mob Zika. Esse Zika é um outro tipo de Zika? Não. Foi o seguinte, nesses 9 anos, a gente viu que as crianças começaram a crescer. Muitas crianças não andam, elas têm uma mobilidade muito... elas ficam ou no sofá, ou na cama, ou no colo dos pais. Nós temos muitas crianças assim. Porque a microcefalia grave permite com que ela tenha uma mobilidade. E numa dessas reuniões, a gente, por conta da pesquisa, você conhece muita gente. E eu fui para Natal, e aí eu conheci o pessoal de Natal que mexia com essa questão de mobilidade. Tinha uma pessoa lá que mexia com mobilidade usando o carrinho na Universidade Federal de Natal. E a gente conversou tal e acabei trazendo para Jundiaí essa ideia. Hoje Natal, infelizmente, fechou. Só estamos nós nesse projeto. E aí a gente são carrinhos adaptados, são carrinhos desses de tipo de shopping, só que eles são adaptados, a gente só usa a carcaça desse carrinho e a gente faz uma adaptação para que a mobilidade se processe, mas a criança tem autonomia. Então, se ela mexe a cabeça, a gente põe um sensor na cabeça. Se ela mexe o cotovelo, ela põe um sensor no cotovelo. Se ela mexe só a mão, a gente põe um sensor na mão. Então, precisa ter uma equipe de engenharia mecânica, elétrica, junto com fisioterapia e os médicos, para poder adaptar. Hoje nós temos como parceiro, nós temos 2 grandes parceiros aqui em Jundiaí. Foi a Prefeitura de Jundiaí que nos ajudou bastante com essa questão da mobilidade e a União Anchieta, através da engenharia mecânica e elétrica da União Anchieta, e agora a psicologia está entrando por causa da questão do TEA. Então isso faz com que essa criança fique naquele carrinho, e carrinho é exclusivo dela, então a gente tem que adaptar cinto de segurança porque elas são todas hipotônicas, elas têm dificuldade. E você precisa de ver, é literalmente de chorar quando você vê uma criança que está no colo da mãe, ela entra naquele carrinho, ela se empodera do carrinho e ela consegue entender que se ela tocar, ela vai com o carrinho para frente. É uma das coisas mais lindas que eu já vi. Eu já vi muita gente ver a primeira vez isso. Mas, irmão, eu chorar de ver aquela criança, porque a criança tem um dos meninos, ele não fala, ele tem além dele ter a questão do Zika, ele tem uma deficiência grande de mão, ele só tem esses 2 dedos, ele gruda naquele volante e quem tira aquele moleque de lá? Esse projeto é para que essas crianças tenham mobilidade, esse carrinho está indo para a casa das pessoas. Olha. E aí eu tenho um fisioterapeuta que treina, que é um aluno do mestrado,
Ele treina essa família, a mãe tem um controle remoto para qualquer problema de perigo. Que sensacional isso, Saulo. E a criança anda naquele espaço com aquele carrinho e a gente está vendo a qualidade. Tem mais que falar, a primeira vez que ela sai do meu colo. Nossa, deve de ser ter autonomia, né? Emocionante. Emocionante. Aí essas crianças são treinadas durante 6 meses, fica com esse carrinho até ela poder perder esse carrinho volta para o projeto e a gente passa para outra criança. Olha que interessante. E é um carrinho... Trabalho lindo, Saulo. Lindo. Parabéns. Esse trabalho, de fato, é muito legal. E o mais importante é que essas crianças Essas crianças são grau 4 e 5. Elas não mexem em nada. Elas mexem no pescoço, um pouco de mão, um pouco de cotovelo. É o máximo que elas fazem. Saulo, me diga uma coisa. Para todo mundo que está nos ouvindo, o que o Zika faz no neurônio? Olha, para causar esse estrago todo. Porque hoje, 9 anos passados, já se tem algumas certezas. O que o Zika faz lá na neurogênese para chegar nesse nível de lesão? Não se sabe qual é o mecanismo, mas ele se sabe algumas coisas. Primeiro, ele causa uma neuroinflamação. Tá. Então ele começa com uma neuroinflamação. Segundo, ele altera a sinaptogênese. Na sinapse, ele já altera. É onde os neurônios vão conversar, né? Já não tem conversa. Não tem conversa. Ele altera a micróglia. Então esses cérebros vão murchando. Sim, então ele altera a conversa dos neurônios e altera quem nutre os neurônios. Tudo. As células da glia. E aí você vai ter essa inflamação. Por exemplo, a gente dosou as citocinas inflamatórias dessas crianças com microcefalia. Todas nível mais alto de inflamação essas crianças têm. Acabou de sair um estudo agora mostrando, recentemente, essa questão da sinaptogênese, que não sabia, que ele interfere. E outra coisa... Bom, se ele inflama, não deixa os neurônios conversarem, não deixa as células que nutrem nutrirem, ele tem uma bomba atômica em cima do neurônio. E aí, a gente achava que era só cérebro, mas não é só, é todo o sistema nervoso e tudo que altera. Porque, por exemplo, bexiga neurogênica, ela está cometendo a bexiga lá na ponta. Sim. Entendeu? Já está cometendo a questão da escolaridade dessas crianças. Então, também tem isso, já está acometendo a relação com o transtorno do espectro autista. São diferentes graus de inflamação. E diferentes graus, e aí diferentes formas de manifestação desse processo. Por exemplo, disfagia, muitas crianças com gastrostomia, entendeu? Perda auditiva, perda neurosensorial, perda de visão. A gente tem uma perda de visão enorme. Tem crianças que ficam cegas, tem crianças nossas que ficaram cegas por conta disso, e ao longo do tempo, não é que nasceram cegas. O vírus foi atuando nesse neurônio e nesse nervo óptico e acabou tendo esse problema. Então, é uma doença polimórfica mesmo, não é à medida que essas crianças, por exemplo, aumentou a quantidade de puberdade precoce. As mães que tiveram filhas expostas ao Zika têm puberdade precoce. 8 anos, 9 anos, está começando a puberdade dessas crianças. Então, está se descobrindo, e nós estamos com 9 anos de doença, 10 anos de doença. Então, todo mundo está preocupado com como que vai ser a adolescência dessas crianças, o que vai acontecer. Por isso que o nosso estudo ele não vai terminar, porque ele vai continuar seguindo. Hoje, nós estamos participando de um projeto de pesquisa, nós estamos pedindo financiamento para justamente ver se essas crianças que a mãe foi exposta ao Zika, quantos dessas evoluem para a TEA. Muito interessante. Estivemos aqui com Saulo Duarte Passos. O assunto está muito legal, estamos falando sobre Zika, sobre pediatria. Eu não vou deixar o Saulo embora, vamos gravar o 3º programa. E eu te convido, se você não assistiu, assista o primeiro. Esse é o 2º e vamos então agora partir para o 3º. Você sabe, o Med Saúde é o seu encontro semanal com a saúde aqui no canal 525 NET. Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.